Oi, galerinha! Tudo bem? Oitavo ano, voltei, né? E hoje, como eu disse para vocês no nosso último encontro, que nós iríamos continuar com a revisão da unidade 1, tá bom? Então, é apostila 1, unidade 1, continuação da aula anterior, tá bom? Então, vamos lá, todos pegando aí caderno, apostila, lápis e metendo a mão na massa. Vamos lá! Então, pessoal, prontos, né? Para mais uma bateria de exercícios. Então, peguem aí o lápis, caderno e vamos partir para mais uma revisão. A ideia de predicativo do sujeito e do objeto não se preocupa não, tá, pessoal? Se preocupa não, porque a gente vai ter outras questões aí ao longo da nossa revisão, tá bom? Então, eu coloquei um textozinho aí, ó, vamos lá. Leia o texto abaixo e, em seguida, classifique os predicados da oração em destaque. Estamos numa festa. Aquele bate-papo no meio daquelas comidinhas e bebidinhas. Mas, de repente, alguém insiste para que o outro toque violão. Aparentemente, é contragosto, ele pega o instrumento e começa a dedilhar. Pronto, virou outra pessoa. Manifestou-se. Elevou-se acima dos demais. Está além da banalidade de cada um. Achou o seu lugar em si mesmo. Bem, por que tem esses números aí? Para ficar mais fácil de vocês reconhecerem na hora de classificar o predicado como está pedindo, tá? Porque está pedindo para classificar o predicado. Então, olha só. Quais são os tipos de predicado? Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Esses são os meus 3 tipos de predicado, né? Vamos aproveitar a nossa canetinha maravilhosa, né? Vamos trocar aqui, vamos botar na laranjinha e eu vou colocar aqui para vocês, ó. Predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal, né? Então, eu tenho 3. Verbal, nominal, verbo nominal. Vamos lembrar como é que a gente acha esses predicados. O verbal vai ser aquele composto do verbo de ação. O nominal, como já está dizendo, é um nome, ele vem composto de verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, ok? Então, é o contrário do verbal. O verbal ele tem um verbo de ação, o nominal é um verbo de ligação, tá? Que a gente já sabe que ele tem que ter, se é verbo de ligação, tem que ter predicativo do sujeito, né? E o verbo nominal é a união dos dois. Então, ele vai pegar o verbo de ação do verbal e o adjetivo do nominal, o predicativo do nominal, tá? Então, vamos ali. Estamos numa festa. Qual é o verbo? Estar. Perfeito. Esse verbo estar, ele poderia ser de ligação, porque ele faz parte da minha lista, não é isso? Ser, estar, ficar, continuar faz parte. Perfeito. Mas, estamos numa festa. Tem predicativo? Tem adjetivo? Não. Então, esse estamos aí não é um verbo de ligação, tá? Ele é um verbo de ação. Por que mesmo, Luana? Primeiro, estamos numa festa, é uma ação, né? Estar em algum lugar, é uma ação. E aí, se você não consegue identificar se ele é de ação ou de estado, se ele faz uma ação, se ele não faz, vê o adjetivo, tá bom? Sabemos que numa festa não é adjetivo. Então, aqui, na número 1, eu tenho um predicado verbal. Por que mesmo? Porque eu tenho um verbo de ação. Somente esse verbo é meu núcleo, tá bom? Na 2, aparentemente, a contragosto, ele pega o instrumento. Bem, qual é o verbo aí? Pega. Já sei que esse verbo pega é um verbo de ação, tá bom? Tem algum adjetivo aí? Não. Então, ele também é um predicado verbal, porque ele é composto somente de verbo de ação, tá bom? Nascer. Pronto, virou outra pessoa. E aí, eu tenho meu verbo virou. Bem, o verbo virou, ele pode ser de ação e pode ser de ligação também. Ele entra na mesma ideia lá do tornar, do andar, né? Virar, andar, tornar, faz tudo a mesma ideia. Eles são verbos de ação que podem ser verbo de ligação, um verbo de estado. Mas olha a frase. Pronto, virou outra pessoa. Esse virar
Tá dando uma ideia de ação? Sim ou não? Isso aí, não. Ele não tá fazendo uma ação. Ele tá dizendo que a pessoa agora é outra pessoa, né? E aí ele tornou-se outra pessoa. Então, esse outra pessoa é um adjetivo aí da minha qualificação. Ele faz o quê? Uma ponte com esse verbo. Esse verbo virar, ele é um verbo de ligação. Então, se eu tenho verbo de ligação mais predicativo, eu tenho um predicado nominal. Ok? Foi? Ou mais ou menos? Bem, se alguém teve alguma dúvida, eu vou voltar. Olha lá. O virar, ele entra naquela minha lista de andar, de tornar, né? Que é um verbo de ação que pode, dentro de uma frase, sofrer uma ideia de estado. Como é que você faz isso? Vai para o contexto, ó. Pronto, virou outra pessoa. Esse virar faz ação? Não, não faz. Se ele não faz ação, ele é de ligação. E outra pessoa é uma característica aí. A pessoa virou outra. Ela é outra, né? Então, se ela é uma característica, ele é um predicativo do sujeito. Por isso que ele é predicado nominal, tá bom? O 4, manifestou-se. Bem, eu só tenho o verbo aí, manifestar, né? Manifestar é um verbo de ação. Só tem ele. Então, eu posso dizer que ele é o meu núcleo, portanto, ele também é predicado verbal, né? Porque ele é composto de verbo de ação. Manifestar é um verbo de ação. Foi? Eu vou ter que desmontar a minha canetinha para a gente fazer a 5, né? Achou o seu lugar em si mesmo. Qual é o verbo? Achar, né? É um verbo de ação. Tem predicativo aí? Não, não tem. Então, ele também é predicado verbal. Não, então, só a 3 é nominal, né? A 1, a 2, a 4 e a 5 são verbais. Vamos conferir o nosso gabarito? Olha lá, a 1 é verbal, a 2 é verbal, a 3 é nominal, por conta do verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, a 4 é verbal e a 5 também é verbal. Todas essas verbais são verbos de ação sem predicativo do sujeito. Foi? Então, vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão diz assim: das frases a seguir, apenas uma não apresenta predicado verbal. Então, olha só. Vamos para a nossa famosinha aí, né? Bem, apenas uma. Então, eu tenho aqui uma que não é predicado verbal. Então, eu tenho que procurar aquela que é ou ela é nominal ou ela é verbo nominal, tá bom? Então, vamos lá. Eu ando pelas ruas em busca de algo novo. Qual é o verbo? Andar. É um verbo, aí nesse caso, vamos ver. Eu ando pelas ruas. Eu tô andando? Sim. Então, esse ando aí é verbal, tá? Ele é um verbo de ação. Portanto, isso aqui é predicado verbal. Não é essa, né? Porque eu estou procurando a que não é verbal. A B, ele retornou à vida monótona. Vamos lá. Qual é o verbo aí? Quem sabe me dizer? Retornou. Perfeito, né? É um verbo de ação. Então, também não é. Porque eu não tenho predicativo, também é verbal. Não é essa. C, ela está aqui comigo. Bem, o verbo aí é estar. A Luana, mas está lá dentro. Tá lá dentro das minhas opções de verbo que não é de ligação. Ou é? Não sei. Então, vamos ver? Vamos ver. Ela está aqui comigo. Tem adjetivo? Não, não tem. Se não tem adjetivo, ela é o quê? É um verbo de ação, ok? Então, essa também não é. Então, é simples. Para você saber se ela é de ligação ou não é, vai para o contexto, né? Se você não consegue perceber, procura se tem predicativo, tá bom? Ele continua tentando. Olha aí, ó. Continua tentando. Eu tenho aqui um continua, né? Que poderia ser um verbo de ligação também. Ó, ser, está, continuar. Olha ali, ó. Tem um continuar. Mas será que ele é igual ao está? Se não é, vamos ver? Ele continua tentando. Tem adjetivo aí? Não, não tem. Então, esse aqui também é predicado verbal. E será? Vamos ver a última. Ela permanece estática. Permanece, está dentro da minha listagem, né? Ser, estar, ficar, continuar, aparecer, permanecer. Aí apareceu permanecer. Estática. Quem é estática? Ela.
Então, portanto, estática é meu predicativo do sujeito, porque qualifica ela que é meu sujeito. Então, eu tenho o verbo de ligação, mas predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. Portanto, achei a minha resposta. Vamos fazer a conferência com gabarito. Olha ali. Perfeito. Próxima questão. Assinale entre os pares de orações a seguir aquela que apresenta predicado nominal. Então, eu tenho aí 3 pares, cada uma dessas, uma é nominal e a outra não é. Então, vamos procurar. As pessoas assistiam o espetáculo emocionados. Bem, preste atenção, né? Eu tenho aqui o verbo assistir. Perfeito, eu tenho o verbo assistir. Para ser predicado nominal, tem que ser um verbo de ligação. Vamos pôr aqui no cantinho, ó, verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Bem, assistir não é verbo de ligação. Emocionados, né? Eu até posso dizer que é um predicativo, ok? Mas ela aí não tem verbo de ligação, ok? Percebam isso que não tem? Porque o assistir é um verbo de ação. Então não é essa. Na B, as pessoas estavam emocionadas com o espetáculo. Tem um verbo de ligação? Tenho ali o estava. Estava é um verbo de ligação. Tem um predicativo do sujeito? Tenho. Emocionadas, que qualifica pessoas. Então é essa a resposta. Na próxima, as bailarinas pareciam borboletas. Qual é o verbo? Parecer. É verbo de ligação? Ok, é sim. E borboletas aí? Nesse caso, borboletas não é um substantivo, ele é um adjetivo porque está qualificando bailarinas, ok? Então, aqui, borboletas que faz essa ponte às bailarinas, ela qualifica as bailarinas. Então, eu já achei a minha resposta. Verbo de ligação mais predicativo. Vamos conferir de baixo. As bailarinas flutuavam como borboletas. Ó, flutuar não é verbo de ligação. Então, não é essa. Embaixo. Eles viviam na cidade grande. Viver. Não é? Aluno, viver é um verbo de ação. Tá, ok. Vamos conferir. Eles viviam na cidade grande. Ok, um verbo de ação. Né? Viver ali, vivia em algum lugar. Ok. Embaixo também é viver. Ué, será então que não tem? Vamos ver a frase. Eles viviam ocupados. É uma ação? Não. É uma maneira com que eles estão, né? Ocupados. Então, o viver aí entra naquela mesma forma do tornar, mesma forma do andar, tá bom? Do virar, que dentro de uma frase pode exercer essa função de estado. Então, se eu tenho o verbo de ligação mais ocupados, porque a qualificação de eles, que eles estão ocupados, então aqui eu também tenho um predicado nominal. É essa a resposta. Vamos conferir com o nosso gabarito. Olha ali, a segunda opção lá na primeira, que estavam emocionados, a primeira na segunda, que pareciam borboletas, e a segunda na terceira, viviam ocupados. Vamos para a nossa próxima questão. Né? Estamos chegando aí na reta final, hein, pessoal? Vamos lá. Transforme o predicado verbal de cada oração em predicado verbo nominal. Então, essa questão, na verdade, ela é uma questão meio pessoal, tá bom? Porque você pode colocar, olha ali, eu quero que você pegue o verbal e transforme em verbo nominal. Qual é a diferença? O verbal é aquele que só tem um verbo de ação. O verbo nominal, ele tem um verbo de ação mais um predicativo, né? Então, eu quero que vocês acrescentem um predicativo, ok? Então, aí é uma questão mais pessoal. Mas eu vou fazer a minha para vocês poderem ter uma noção. Mas não necessariamente a minha, tá, pessoal? Vocês podem colocar qualquer adjetivo aí. É claro que dê sentido para a oração. Então, vamos lá. A. O maestro apresentou sua composição aos músicos. Bem, eu poderia dizer que o maestro apresentou confiante sua composição aos músicos. Porque confiante, né, é o maestro. E aí é um predicativo do sujeito, mas o verbo apresentar torna-se um verbo nominal. Na B, a menina escondia seu talento. Então, eu poderia dizer que a menina escondia insegura o seu talento, né? Que insegura seria um predicativo do sujeito, mas escondia, que é um verbo de ação, teria um predicado verbo nominal. Na C,
todos mostravam seu valor. Então, poderia dizer que todos mostravam orgulhosos o seu valor, né? Porque eu teria um predicativo do sujeito mais um verbo. Vou colocar aqui para vocês poderem conferir, ó. Apresentou confiante, escondia insegura e mostravam orgulhosos, porque aí esses adjetivos, todos eles são predicativos do sujeito, tá? Mas poderia ser também predicativo do objeto, tá? Não tem problema não. O que tiver objeto aí, vocês poderiam colocar. Ó, apresenta algo, aí poderia ser, né? Também, nesse caso, é algo, alguém, porque apresenta os músicos, poderia colocar tanto a composição quanto os músicos. A menina escondia seu talento, que esconde alguma coisa, poderia ser a ideia do talento. Quem mostra algo, poderia ser o valor. Não tem problema, basta ser um predicativo, ou do sujeito ou do objeto. A frase já seria verbo nominal, tá? Então, tá valendo qualquer um que vocês coloquem aí. A próxima questão tá assim. Qual das orações abaixo não apresenta um predicado verbal? Então, olha ali, ó, que não, prestem bem atenção no não, ó, que não apresenta um predicado verbal, tá? Então, se ele não apresenta um predicado verbal, ele vai ser um outro predicado, né? É que parecido com aquele lá que nós fizemos. Então, ele pode ser ou um nominal ou um verbo nominal, tá? Então, vamos lá. Os alunos permaneceram na escola após o final da aula. Olha só, permanecer. Permanecer está dentro da minha lista do verbo de ligação. Mas vamos ver se ele é verbo de ligação. Os alunos permaneceram na escola após o final da aula. Então, eles estão fazendo uma ação. Começa por aí. Não tem predicativo. Então, essa não é. Essa é predicado verbal, com certeza. Tá? Então, aqui é predicado verbal. Os alunos foram divididos em 2 grupos. Bem, aqui eu tenho também o verbo, que poderia ser de ligação. Vamos lá, foram divididos em 2 grupos. Também é um verbo de ação. Então, aqui também não é essa minha resposta. Aqui também é um predicado verbal. O professor estava procurando um tema para o trabalho. Olha só essa questão aí. Estava procurando, né? Ele estava procurando um tema. Estava procurando uma locução verbal. Nesse caso, ele está procurando, ele está fazendo uma ação, né? Então, também não é esse, porque ele faz uma ação de procurar. Na D, a turma andava mais participante. Então, eu tenho um andava aqui, que poderia ser de ação e poderia ser de ligação. Vamos ver a frase? A turma andava mais participante. Ela está andando, pessoal? A turma está andando aí? Não, ela não está andando. Se ela não está andando, é um verbo de ligação, ó. Participante é a turma, é um adjetivo, portanto, é essa a questão, porque aqui é um predicado nominal, e é essa que eu estou procurando, porque eu estava procurando aqui, não é verbal, né? Vamos conferir nosso gabarito. Olha ali, D de dado, certinho. Vamos para a próxima questão. Leia as seguintes frases. A enchente deixou a população apavorada. A leitura de um bom livro amplia nosso conhecimento. O trânsito permanece caótico nas grandes cidades. Os turistas voltaram satisfeitos da viagem para o Chile. Assinale a alternativa em que, na sequência, a classificação do predicado está correta. Bem, então eu vou achar o que é verbal. Vamos pegar a poderosa. Vocês já sabem até o que é poderosa, né? Vamos lá. Pegar a poderosa aqui. Vamos fazer análise aí dessas frases aí, uma por uma. E é assim que vocês têm que fazer. Apareceu questão de múltipla escolha, né? Principalmente com 2 a mais opções, vocês vão por eliminação. E aí, se for nesse caso que é tipo uma correlacione, né? Porque tá pela respectiva sequência, faz uma por uma, tá bom? Porque aí vocês não vão errar. Então, vamos lá para a primeira. A enchente deixou a população apavorada. Bem, vamos lá. Eu tenho o verbo deixar. Porque o verbo deixar é um verbo de ação, né? Quem deixa, deixa. Será que eu tenho algum predicativo aí? Apavorada, eu tenho sim, apavorada. Mas quem que estava apavorada aqui, gente? A população. Então, ele não é predicativo do sujeito, ele é predicativo do objeto, porque deixar é um verbo transitivo direto, a população é um objeto direto, tá? Então, aqui eu tenho um predicativo do objeto mais um verbo de ação.
Portanto, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Bem, na 2, a leitura de um bom livro amplia nosso conhecimento. Bem, qual é o verbo? Quem sabe me dizer? Amplia o meu verbo, que é um verbo de ação. Tem algum predicativo aí? Ou do sujeito, do objeto? Não. Então, aqui eu tenho um predicado verbal. Perfeitinho. Na 3, o trânsito permanece caótico nas grandes cidades. Permanece é o meu verbo, que está dentro da minha listagem de verbos de ligação. Ó, ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer. Olha ele aí. Tem um predicativo para saber se ele realmente faz essa função de estado? Tem um sim, né? Que é o caótico. O trânsito está caótico. Estão qualificando o meu sujeito. Então, aqui eu tenho um predicado nominal, né? Porque é um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Na última, os turistas voltaram satisfeitos da viagem para o Chile. Bem, voltaram, meu verbo, de ação, perfeito. Tem um predicativo nessa frase? Sim ou não? Sim, satisfeitos. Porque satisfeitos estão os turistas, predicativo do sujeito. Então, verbo de ação mais predicativo, eu tenho o predicado verbo no... Opa, deixa eu apagar aqui. Predicado verbo nominal. Então, vamos ver onde tem essa sequência ali? Vamos lá. Verbal a primeira? Não. Então, já não é A. Verbo nominal a segunda? A primeira? Sim. Então, pode ser essa. Verbal a segunda, nominal a terceira, verbo nominal a quarta. Essa aí. Eu já matava pela primeira, né, pessoal? Porque nenhuma outra tem verbo nominal. Né? Olha aqui. Nenhuma outra tem verbo nominal. Vamos conferir o gabarito? B de bola. Então, o que vocês precisam fazer? Exatamente essa sequência, né? Quem quisesse já matava na primeira, né? Porque a única opção que tem verbo nominal de primeira é a B. Então, vocês já eliminavam o restante. Aí fariam as outras só para conferir mesmo, tá bom? Vamos para outra questão. A outra está assim. Sobre a oração, o julgamento é subjetivo. Analise as afirmações. Então, eu tenho uma oração e estou te dando algumas afirmações. Se ela é predicado nominal, se ela é a palavra subjetivo, tem a função de predicativo do sujeito, e se ela é sujeito indeterminado. E aí a gente vai marcar a sequência correta. Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos na questão anterior, um por um, passo a passo. Né? Vamos pegar a nossa poderosa. Vocês gostaram da poderosa, né? Eu também. Vamos lá. O julgamento é subjetivo. Qual é o sujeito? O que é subjetivo? O julgamento. Vamos separar aqui. Sujeito e predicado. Ok? Separei. Qual é o tipo de sujeito? Simples, composto, oculto. Bem, o julgamento, ele é um sujeito simples, porque ele só tem um núcleo, que é julgamento. Então, eu já vou eliminar a 3. Por que eu vou eliminar a 3? Porque está dizendo que é sujeito indeterminado. Ela não é, ela é sujeito simples, né? O predicado tem um verbo aí, o verbo é, que é um verbo de ligação, né? Mas será que ele é mesmo? É subjetivo, é sim, ele não é verbo de ação, é um verbo de ligação. Né? Então, eu tenho aqui um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, eu também tenho um predicativo, que é subjetivo. O julgamento é predicativo do sujeito. Então, quando eu tenho um verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. Então, a 1 está certa. Bom? A palavra subjetiva exerce a função de predicativo? Sim, acabamos de ver, né? Que o subjetivo, ele qualifica o julgamento. Então, a 2 também está certa. Então, qual seria a resposta correta? 1 e 2. D de dado. Muito bem. Viu? Finalizamos hoje a nossa aula, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tirado todas as dúvidas, né? Que eu vou voltar na próxima aula, continuando a nossa revisão para a nossa provinha, tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau.